Olá, alunos queridos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula aí de administração de materiais e hoje nós estaremos abordando o método de previsão. O método de previsão é uma ferramenta que as empresas dispõem para elas realizarem, né, uma previsão, como o nome já diz, da mercadoria, da matéria-prima, de tudo que ela for utilizar no seu processo produtivo para que não ocorra falta. Tá? Ela tem a ver com lote, economia de compras, com estoques, tempo. É uma forma de realizarmos também essa previsão, tá? Utilizando essa ferramenta. Então, nós vamos estar abordando dois tipos de previsão, o cumulativo e o último período. Tá? Cumulativo é a tomada aritmética dos períodos anteriores, ou seja, se eu fizer a média aqui desse período que está para vocês aqui dessa demanda, tá? E aqui é o período, tá? Então, num período de 10 meses, eu tenho essas quantidades. Então, minha demanda acumulativa, minha previsão acumulativa será o quê? A média aritmética da soma de todos esses períodos aqui dividido por 10. Eu vou achar a média cumulativa. Tá? Então, eu vou ter uma média do que eu gastei durante os 10 meses e para fazer a previsão, um acúmulo de pedido de mercadorias para os próximos 10 meses baseado no que eu tenho aqui. Tá? Enquanto se eu utilizar o método de previsão do último período, eu vou repetir o pedido que eu fiz no último mês. Por quê? Porque esse é o mês atual, é o que eu consumi no mês. Né? Então, mas em parte, tem empresas que não gostam de trabalhar com esse período, ela gosta de trabalhar com acumulado, com a média, um pelo outro, ela tem uma média e ela pode, através disso, conseguir preços melhores para os seus produtos, para as matérias-primas que ela vai utilizar. Então, dentro dos métodos de previsão, como nós já falamos, nós temos lá o cumulativo e o último período. Então, tomando por base um exemplo, esse aqui, esse T, que é o período, e o XT, que é a demanda. Então, no período 1, eu tive uma demanda de 109 unidades, no período 2, 92, no período 3, 98, no período 4, 96, e sucessivamente até o período 10. Tá? Transferindo isso para essa tabela, nós teremos que fazer o seguinte: a média acumulativa é a soma de dois períodos, dos dois períodos anteriores, tá? Que você tem a média acumulativa. No caso aqui, o período anterior eu não tenho aqui, então eu considero somente o 1, porque o anterior eu não tenho aqui. Então, para mim, a meu acumulativo vai ser o quê? O 109, tá? Então aqui, nada, e o último período, nada. Tá? Então, eu considero aqui 109. Para o período 2, eu estou considerando 109 aqui no cumulativo, que é o 1 mais 0, então, dividido por 1, vai dar 109. Tá? E o último período foi 109. No período 2, eu vou fazer a soma, vou fazer a média aritmética do período 2 com o período anterior. Então, 2 com 1. Somando por 2, somando os dois dividido por 2, eu vou ter 100,5. Por que entra nessa coluna? Porque essa primeira aqui, ó, não tem nada. Aqui eu tenho o que? O acumulado. Não é acumulado dos 2 meses? Aqui eu tenho acumulado do 1 e mais nada. Só tinha 1, então ele vem para cá. Sempre no mês para frente. Tá? Que eu preciso da demanda lá na frente. A partir do mês 2, eu já tenho um período mais o período 2. Aí eu vou somar e dividir por 2 e vou jogar para 3. Por quê? Porque o que eu vou precisar em 3 é isso aqui. Aí no mês 3, eu quero saber a demanda que eu vou usar para o mês 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui o mês 2. Tá? Somar o mês 1, mês 2 e mês 3. 1, 2 e 3. Aí eu vou dividir por 3 e vou achar a média que eu vou precisar no mês 4. Tá? E assim sucessivamente. Somar 4, aí para o 5, para o 4 eu vou pegar já 1, 2, 3 e 4. Tá? Vou dividir por 4 e vou achar o que? O que eu vou pedir em 5. E assim sucessivamente, tá? Somar 5, do 1 ao 5, vou achar um valor, do 1 ao 6 vou achar o outro, do 1 ao 7 outro, do 1 ao 8 outro, do 1 ao 9 outro e do 1 ao 10 outro. Então, eu vou ter aqui o percentual cumulativo. Tá? Então, somando tudo isso aqui, dividindo por 10, eu vou achar esse valor.
O último período, eu simplesmente vou repetir o último pedido, tá? Por exemplo, se aqui fosse o mês 11, fosse pedir para o mês 11, qual seria o último pedido aqui, o último período? Seria 96, tá? Então, 96 é o último período. Por quê? Porque ele repetiu aqui no mês 10, que foi 96, e respondeu no mês 11. Tá? Por isso que ele só repetiu 96 aqui no mês 11. Ao passo, se você pegar a média aritmética, você vai somar tudo, vai dividir por 10, você vai achar 99,9. Você vai achar aqui o total do mês 11, aqui, ó, que você vai colocar aqui. Ó. Então, se você somar 109 mais 92 mais 98 mais 96 mais 104 mais 98 mais 109 mais 99 mais 94, tá? Aí você vai ter a média 99. Se você somar mais o 96, você vai ter a média aqui do mês 11, tá? Lembrando que sempre a média aqui é do mês para o mês seguinte, tá? Sucessivamente. Então, se aqui você chegou no 10, a média vem para o mês 11. Tá? Essa é a média cumulativa e a média utilizando o último período. Média móvel. Essa média móvel, ela tem a ver com o tempo que a empresa realiza a aquisição de matérias-primas. Então, ela pode trabalhar com matérias-primas para 2 meses, para 4 meses, para 6 meses, para 8 meses, 10 meses, 5 meses, 3 meses. É variado dependendo da empresa. O importante é saber que, para a realização dessa média, você vai estar sempre trabalhando com os períodos anteriores, tá bom? Ou seja, no M2 você vai pegar os 2 últimos meses. Então, não é a soma, a média cumulativa. Você vai trabalhar sempre com 2 meses. Então, aqui se você pegar, no exemplo aqui, mês 1 e mês 2, tá? Dividir por 2, você vai achar essa média. Para o mês 3, você vai pegar o mês 2 e o mês 3, você não vai pegar mais o mês 1, você vai pegar sempre o último mês, tá? E vai dividir por 2. Por que 2? Porque a média mensal aqui, ela trabalha com 2, M2, tá? Então, a cada 2 meses, considerando o último e o mês atual, você tem a M2, o pedido de M2. Então, você vê que aqui eu comecei 1 e 2, deu 100,5. Quando foi para o período 3, eu peguei 98 mais 92. Aí dividi e deu 95. E o período 4, eu fiz o quê? Peguei o 98 e dividi 98 mais 96 e dividi por 2. E achei a média. Então, esse é o segredo do negócio. Ou seja, aqui eu tenho 2 períodos, sempre 2 períodos, tá? Os 2 últimos períodos para calcular esse M2. Então, no mês 4, no mês 5, eu vou pegar 104 mais 96, tá? Sempre o mês e o anterior. E eu vou achar a média, dividir por 2 e vou achando até terminar o período. No M4, eu trabalho com os 4 meses. Então, vou pegar janeiro 1, 2, 3 e 4. Então, vou pegar do 1 ao 4. Tá? 1 ao 4. Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu ver, mudar essa cor aqui. Então, vou pegar do 1 ao 4. Tá? Aqui, ó, do 1 ao 4. Vou dividir por 4 e vou achar a média. Tá? Para o outro mês, eu vou pegar os 4 últimos. Então, no mês de maio, eu vou pegar os 104. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar do 104 até o 92. Aí, eu vou dividir por 4. Sempre por 4, tá? O próximo, eu vou pegar mês 6, 98, 104, 96. Então, 1, 2, 3, 4, até o 98. Então, vou pegar esse aqui, ó. Tá? Vou dividir por 4 e vou achar a média, tá? M4. E assim sucessivamente, tá bom, gente? Então, sempre os 4 últimos, ou seja, sempre pegando o quê? Os 4 últimos números. Então, no mês que você está, você seleciona ele, 1, 2, 3, 4. Aí você vai achar o que você precisa para realizar
para achar a sua média, tá bom? Então aqui você vai pegar do 96. Você vai pegar do... caramba, cadê o sopa? Você vai pegar do 96, tá, ao 109. E você vai achar a média. Aqui, por 4. Por 6. No 6 é a mesma coisa. Você vai pegar os 6 últimos. Ou seja, começando de primeiro, de 1 a 6. Você divide por 6. Aí você vai achar essa média aqui. Aí, vamos para outro período. Então, mês 7. Do 7 eu vou pegar de fevereiro até julho. Opa, volta. De fevereiro até julho. Tá? Aí eu vou achar a média de agosto. Aí em agosto eu pego de março a agosto. De março a agosto. E assim sucessivamente, tá? E vou achando as médias. Então cada empresa trabalha com a média. Aqui no caso M2, os 2 últimos meses divide por 2. Tá? Sempre você vai pegar como base o mês atual e o mês anterior. O mês atual e anterior. No M4 é a mesma coisa, o mês atual e os 3 meses para trás. Até o fim. E o M6 é a mesma coisa. Ou seja, você vai pegar o do mês mais 5 para trás. E você vai achando as médias. Isso é a média móvel. Okay? Aqui eu estou propondo um exercício para vocês, para resolverem utilizando essas informações. Então aqui, no exercício 1, vocês vão fazer o quê? Calcular a previsão para janeiro de 2015 usando o método cumulativo. Tá? Então, o último período e a média móvel dos últimos 12 meses. Então, para calcular esse primeiro aqui, a previsão de janeiro de 2015, vocês vão ter que fazer o quê? O cumulativo. Tá? Então, vocês vão somar o mês, o período, né? Vão somar todo o período e vão dividir pelo número de meses e você vai achar a demanda para janeiro de 2015. Tá? O último período, qual que seria? Tá? Vocês vão identificar para mim. E a média móvel M12. Então, vocês vão utilizar os 12 meses, tá? Para achar a demanda aqui para 2015. Tá bom? Esse é o exercício que vocês vão fazer. Aí tem um outro exercício que vocês vão ter que calcular. Tá? Esse é semanal. Ou seja, aqui tem as quantidades. Para o mês 7, como é que você vai fazer? Você vai usar a média móvel para calcular o mês 7. Tá bom? E considerando o que foi previsto, o que ocorreu, qual a previsão para o período 12? Vocês vão ter que calcular mensalmente até chegar no 12, utilizando o que? M2. Vocês vão ter condição de fazer isso, porque vocês vão ter sempre um mês, né? Os 2 meses anteriores para jogar para frente aqui. Então dá para fazer isso aí, vocês têm capacidade e competência para isso, tá bom? E por fim, o terceiro exercício que nós vamos fazer aqui, que é a previsão para o período 15, usando o último período, o cumulativo, M2 e M4. Lembre-se, M2, sempre vocês vão usar os 2 últimos meses, o mês atual e o mês anterior. M4, o mês atual e 3 meses para trás. E vocês vão colocar até chegar nesse valor aqui, tá bom? Aí vocês postem a resposta de vocês no site da matéria, ok? Bom estudo, bom trabalho. E nos vemos na próxima aula. Um abraço!